Saudações alviverdes, sejam todos novamente muito bem-vindos ao CoxaCast, ao podcast da Rede Coxa. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está nos escutando aí em todas as plataformas de áudio, Apple, Spotify, Deezer, seja qual plataforma você esteja nos escutando, seja muito bem-vindo novamente. Hoje, mais um episódio extremamente especial. Afinal, este podcast, este episódio, será pautado por muito fair play. Então, acho que essa frase já dá um breve spoiler aí do nosso convidado de hoje. Então, queria primeiramente dar as boas-vindas para a minha digníssima Carol, que está aqui ao meu lado. Muito obrigada, Garcia. Doc, saudações alviverdes. Saudações, boa noite a todos. E o nosso ilustríssimo convidado, uma honra estar na sua presença aqui, professor René. Queremos agradecer aí o aceite ao nosso convite e dar as boas-vindas aí ao nosso estúdio e ao nosso podcast. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Falar sobre o Curitiba é sempre muito bom. Falar de futebol é a coisa que eu mais gosto na vida. Curioso, eu vou a alguns lugares, o pessoal assim, você deve estar de saco cheio de falar de futebol, vamos falar de... vamos falar, cara. Disso aí é que eu gosto de falar e eu sei de falar. Falo de outras coisas também que eu me interesso, óbvio, senão você ficaria um cara até muito chato só falar de uma coisa, né? Mas eu gosto muito. Parabéns aí pelo trabalho, estou vendo aqui todo o estúdio muito bem montado, o trabalho, o esforço de vocês. Parabéns ao Luiz aí, e principalmente que hoje ele me deu uma alegria muito grande. Hoje, quando eu cheguei aqui, ele fez uma ligação para um cara absolutamente que eu amo, Caco. Grande Caquinho. Caco. E pude falar com ele, ver que ele está bem, continuou com aquela barba, só que branca agora, e me lembrar dele, ele e o Edu Brasil de smoking, no dia que nós nos classificamos, que... Quando nós chegamos, ele falava para mim, olha, é muito difícil esse time classificar. Eu digo, cara, nós vamos classificar. Ele disse, se acontecer isso, nós vamos vir de smoking. E foram. E eu estou vendo aqui em cima a camisa, né? É a camisa daquela batalha lá do Arruda, e que eu presenteei ele com a minha camisa, porque era um cara muito querido. Eu devo muito, gosto muito, é um cara fantástico. Grande Caco, um abraço para o Edu, um abraço para o saudoso Caco Mazzani, que volta e meia está nos nossos churrascos aqui na casa do Luiz. Um grande apreço aí pelo nosso Caquinho. Antes da gente começar, não posso deixar de citar a Cine, né? Nossa grandíssima parceira aqui, que nos ajudou a montar esse estúdio, nos ajudou a tornar esse podcast possível. Então, não posso deixar de citar a Cine, afinal, uma empresa paranaense que apoia mais um projeto paranaense independente. Então, Cine, mais uma vez, muito obrigado. Estou aqui tomando uma Cristal, uma água geladinha que o Luiz trouxe para nós e que a Cine nos cedeu com grande prazer. Para começar o nosso podcast de hoje, com o René, já quero, René, colocar o professor aí na parte de ensinamento para quem está nos ouvindo. Muita gente nos pergunta sobre a sua função dentro do Curitiba. Poxa, queria saber mais sobre o que o René faz dentro do Coxa, porque não tenho um conhecimento, o que um head esportivo faz, qual é a função do René dentro do Curitiba. Então, queria começar com essa explanação aí para a torcida alviverde sobre sua função dentro do clube, para que todo mundo possa ter uma ideia melhor. Olha, a função ela não é inovadora, mas o nome é inovador. Head esportivo você não tem. Você tem diretor técnico. Em alguns lugares, não são todos. Todos deveriam ter. Agora, o Curitiba inova no seu planejamento estratégico. Quando o Glenn iniciou o projeto dele do Curitiba Ideal, depois se juntou com o Folador, com o Juarez, com o Osiris, todo mundo, eu recebi o planejamento deles. E no planejamento deles não tinha o head esportivo. Tinha um CEO e tinha os 3 gerentes. E foi a única coisa, eu adorei o planejamento e disse para eles, olha, eu apoio esse planejamento. Eu vi os outros, não gostei e disse, eu apoio. E até escrevi, gravei, apoiando sem nenhum compromisso. Eu estou hoje, é por isso que já
A eleição foi há 1 ano atrás, né? Então, não teve nada a ver a eleição e o meu apoio com isso. Mas eu disse, olha, esse fato de ter o CEO e os 3 gerentes aqui, e o CEO cuidando de tudo, eu acho que não vai dar certo. E acabou não dando certo. E aí eles criaram o Head Esportivo e faz um planejamento estratégico fantástico. Fantástico. A minha função é muito facilitada. Eu tenho 3 gerentes. Eu, quando trabalhei no Vasco, quase igual a essa posição, era quase o CEO. É um trabalho de louco, cara. Eu enxugava gelo o tempo todo, não era fácil. Aqui não, aqui eu tenho o Paulo Aquino, né, que é o cara que vê os jogadores, vê a movimentação toda, é o gerente ali de formação, ele vê as categorias. Nós estamos fazendo o caderno metodológico que ele já tinha começado junto com o André, com o Williams, fazem um trabalho. Eu agora estou dando uns toquezinhos, fazendo a sintonia fina com eles. Ele coordena todas as categorias de baixo, ajudando o André abaixo dele, é um dos coordenadores. Depois eu tenho um gerente de mercado e captação, que é o Weber, Rodrigo Weber, aliás, porque tem de Rodrigo no Curitiba. É um pré-requisito. Impressionante. O Manuel e o Rodrigo são parecidos em Portugal e aqui no Curitiba. E tem o Weber, que é o mercado, a pesquisa, toda a informação que você precisa para buscar um jogador. Quando a gente contrata um jogador, a gente está muito calçado em tudo. Eu recebo informação de tudo. O meu telefone não para. Toda hora me oferecem jogadores, né? E eu mando para eles e toda hora eles recebem jogadores, toda hora eles vão buscar um jogador. Estamos precisando de um lateral. Sim. Né? Então vamos buscar um lateral? Que lateral nós vamos buscar? Então o Curitiba, aí eu vou usar rapidamente uma frase que eu aprendi. Em tempos de abundância, tenha prudência, para você não ficar pobre sendo rico. Em tempos de escassez, tem a criatividade. Então, é o que nós estamos usando no Curitiba, na parte de mercado, com o Weber, né? Ele faz isso. Depois nós temos um cara super especial, o Rodrigo Pignataro. Ele aí é o coordenador científico, é da parte psicológica, parte de humanas, parte de fisiologia, a fisioterapia, os médicos, os preparadores físicos, tudo com esse cara. Esse cara parece que ele tem 350 mãos, porque ele consegue fazer isso em todas as categorias e muito talento. É um cara muito talentoso. Dentro dessa área, eu quero até dizer que a gente tem uma coisa que eu só estive na Jamaica, porque eu criei, que era o welfare, o cuidado com as famílias, e eu comecei a montar no Fluminense, mas quando eu saí desmontaram tudo. Que era o seguinte, você não contrata o jogador, você contrata a família do jogador. Então, o jogador do Curitiba sabe que a família dele, ele pode viajar para onde for, que a família dele está amparada. E você traz um jogador do Rio de Janeiro, traz um jogador do Rio Grande do Norte, traz um jogador da Bahia, de Brasília, chega aqui, como é que fica, né? O Andrei nasceu o filho dele hoje, o Noah nasceu hoje. Então, eu até recebi as fotos dele. Mas a Yasmin, que é a esposa, já está com a tia Rose no telefone desde que eu contratei. Eu fui ao Rio de Janeiro e fiz a cabeça, porque ele tinha uma proposta para ir para a Rússia. E eu conversei com ele e disse assim, você vai para a Rússia e a tua esposa vai ter filho aqui? Você já sabe o que é isso? Eu já passei isso. Aqui ela vai estar atendida. Então, o Egídio veio com filho novinho também. Sim. Então, a esposa está super adaptada. Tia Rose viu onde tem a melhor escola, a melhor creche, o melhor hospital, o melhor lugar para morar. Tem um setor que ajuda o jogador a procurar. Então, isso é uma coisa impagável isso para as famílias. E ontem o Paulo Prestes, né, que cuida de todas as instalações, ele conseguiu... E as esposas agora têm um camarote especial para elas. Vamos acabar com aquilo que, lamentavelmente, tinha alguns torcedores inflamados. Quando o jogador não performava bem, o time perdia, descarregado em cima da esposa, como se ela fosse culpada. Em cima dos filhos, como se fosse culpada. Mas agora tem um camarote. O Paulo Prestes, ontem foi muito legal.
porque eu tive uma das esposas, não sei se eu posso falar o nome dela, não vou falar, ela sabe que eu estou falando dela. Ela veio e disse assim, nós queríamos um pouquinho, nós só queríamos um pouquinho de carinho, mas o que vocês fizeram para nós é impagável. As crianças agora têm mesas com coisas para escrever, próximo jogo vai ter alimentação para elas também. Estavam nas alturas ontem com o atendimento que toda empresa tem que dar, né? É o endomarketing. Uhum. Você faz o endomarketing, você mostra o clube para quem é seu colaborador de uma forma em que ele chega em casa e a família pergunta, e aí, como é que foi o treino hoje? Como é que foi lá no Curitiba? Como é que foi o jogo? Você ganha pessoas que se apaixonam pelo clube. Então, esse trabalho que o Curitiba faz, a direção, né, é impressionante. Eu tenho que participar do comitê de futebol. Então, sou eu que levo todas as informações. Toda segunda-feira, o presidente Juarez, o vice Glenn, o Osíris, o Wilson tem estado... Nós nos reunimos para discutir o futebol. E o primeiro ponto do debate, você sabe qual é? Vou dar uma Nem camisa. Ideia. Eu daria uma camisa. Se você acertasse, daria uma camisa. Pode dar pra mim. Chuta, eu fico feliz. Qual é? Qual é o primeiro assunto que é debate da reunião? Isso. Qual é? Provavelmente não vai ser o jogo anterior, porque isso é um assunto muito mais complexo para ser tratado no decorrer da reunião. Uhum. Pode ser algo relacionado a deficiências do elenco. Uhum. Qual é? Eu chuto que é... A camisa vai para mim, Garcia. Eu chuto que é sobre a satisfação dos atletas no clube. Uhum. E você? Eu acho que é mais sobre a questão da gestão de pessoas. Eu acho que esse Gestão de pessoas. é um dos pontos fortes, inclusive, que até vou embalar numa próxima pergunta quando o senhor responder, professor. Mas eu acho que esse trabalho visando as pessoas e não apenas os jogadores em si, eu acho que talvez seja esse um dos pontos. Eu acho que os 3 pontos que vocês falaram são absolutamente importantes. Mas, acredite, finanças. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, o primeiro ponto que se discute é finanças. Quanto está reservado, quanto está provisionado, quanto já foi destinado, o que se tem a gastar ainda, se está deficitário, se não está, que jogadores ainda teremos e quanto se pode gastar. É impressionante. Toda segunda-feira. É de uma inteligência sem tamanho isso. Porque Toda a partir segunda-feira. disso você pode construir o seu orçamento, você pode construir o que você orçamento, está é o primeiro tema da pauta, orçamento. É incrível, eu nunca tive isso, estou no futebol há mais de 50 anos, nunca vi isso. Então, está de parabéns a direção quando eu fui contratado. Então, a minha função é tudo isso. Essa orquestra toda eu tenho que fazer com que os músicos não desafinem. Né? Além disso, eu tenho que fazer que a vida do Gustavo seja tranquila. Esse dia eu ainda tive uma conversa com ele, muito legal. Eu disse, olha, minha função é fazer com que a tua vida ainda seja tranquila. Mas com o Natanael, tem que arrumar um lateral direito rápido para que ele possa dormir, senão ele não dorme. Então eu arrumamos rápido um lateral para ele. Aí ele falou, não, mas eu quero ser incomodado também, né? Porque essa palavra eu usei na apresentação com os jogadores. Eu disse para eles, eu não vim aqui para agradar vocês, eu vim aqui para incomodá-los. Né? O cara que inventou o carrinho, ele não era um gênio, ele estava cansado de carregar pedra nas costas. Ele inventou o carrinho. Então, os incomodados, eles conseguem fazer mais do que, às vezes, ele sabe que pode fazer. Você tira algo mais dele. Quem não está incomodado, está acomodado. Então, ele fica numa zona de conforto e ele só produz aquilo. Então, o Gustavo brincou, disse, não, eu também quero ser incomodado. Eu digo, legal, se você quer. Ótimo. É minha especialidade. Tá minha certo. especialidade. As maiores evoluções foram criadas durante a guerra. Exatamente. Nos momentos mais difíceis da vida de todos, saíram as grandes invenções, porque nas dificuldades saem as grandes perguntas. E aí você tem as melhores respostas. Então, essa é a minha função, fazer com que tudo funcione,
funcione harmonicamente e o resultado seja dentro de campo. Se tudo isso estiver bem juntinho, você tem o que a gente chama de química. Você montou a química fora do campo. Aí agora o Gustavo tem que montar a química dentro do campo. Você às vezes vê um jogador que... E por que ele não tira aquele jogador? Porque a química com ele é um. A química com outros é outra química, é outra história diferente. Então, ele tem que preocupar. Então, a minha função no Curitiba é isso. Fazer com que essa orquestra toque, e eu tenho que estar com olhos abertos em tudo, né? A comida que foi servida ontem depois do jogo estava boa, eu fui dar uma olhada. Então, se não estava boa, se estava boa, eu tenho que ir falar com a Marla ou falar com o Pig. Pig, que era responsável. Pig, olha, dê uma olhada na comida. Parabéns, Pig, a comida estava muito boa. Fale com a Marla, que é a nossa nutricionista. Então, nós temos o Zucon, que é um supervisor. Olha, é impressionante a qualidade da nossa supervisão. Poucas vezes eu vi um supervisor tão bom. E assim, dentro das tuas funções, a gente já conhece o teu perfil, inclusive num podcast anterior, quando eu e o Luiz conversamos contigo há 3 anos atrás, a gente notava que o foco do teu trabalho não é apenas o foco de resultado, de estatística. A gente sempre notou que o foco teu, professor, sempre foi gestão de pessoas. Pessoas entregam bons trabalhos, pessoas que estão felizes no trabalho, pessoas que são muitas vezes bem recompensadas daquilo que fazem, elas entregam um trabalho melhor. E eu enxergo isso hoje no Curitiba, eu vejo um ambiente de trabalho, uma sinergia que a gente não via antes. Eu vejo vários setores hoje interligados, e dentre esses setores interligados existe a tua figura para fazer com que esse ajuste fino exista. Agora eu pergunto para você, dentro daquelas dificuldades, dentro daquelas questões de se incomodar, a pergunta que eu queria fazer para você é quando foge a questão intraclube, quando vai para fora do Curitiba, quais são as dificuldades? Por exemplo, a questão do mercado hoje, como que o mercado enxerga o Curitiba, como tem sido as tratativas. Eu acho que vocês estão criando um ambiente onde jogadores, onde empresários gostariam de vir trabalhar aqui por um projeto muito bem feito, que o senhor agora muito bem explicitou. Mas eu queria saber como que as pessoas enxergam e como você tem lidado com o mercado nessa fase de implementação desse projeto novo, professor. Olha, eu dias atrás eu disse para alguém, a gente acaba se acostumando com algumas coisas e depois não dá valor. Tem que perder para dar valor. Então, a cidade de Curitiba, esses dias eu fiz até um sinal que não estava funcionando, né, de pedestre, na faixa de pedestre. Se o sinal não abre nunca, para que tem a faixa? E eu tive a oportunidade de ir lá e mostrar que estava funcionando outra vez. Então, muito bom. Porque é uma cidade adorável, Curitiba. É adorável. Então, quando alguns empresários, não, eu falei para ele, é uma cidade maravilhosa para você viver, né? Cidade maravilhosa é o Rio, onde eu moro, mas que não está tão maravilhosa pela questão da insegurança que nós temos. Uma cidade, um lugar que você tem 4 governadores presos, você imagina o quê? Né? Se o governador é preso, como é que vai ser aqui embaixo? Então, Curitiba tem esse ponto. O Curitiba tem um charme muito grande. O Clube Curitiba. Engraçado que eu me tornei torcedor e nas minhas peladas lá, quando eu ia com a camisa do Curitiba, segunda divisão. Pô, mas esse clube é legal, né, Renê? Eu digo, você não sabe o quanto. Tem um charme. Por ser o nome da cidade, você carrega toda essa tradição da cidade de Curitiba em cima do nome, porque o pessoal até pergunta, mas é Curitiba ou Coritiba? Eu digo, é a mesma coisa, cara. Tudo significa uma coisa só. É Tupi-Guarani, é isso? Foi exatamente isso. Então, não tem diferença. Então, tem esse charme. Além disso, eu tenho a oportunidade, e eu sempre falo da criatividade, é por isso, o Andrei, ninguém imaginava do Andrei vir jogar no Curitiba, né? Quem é que pensava? O Andrei foi pensado, mas acabou não vindo. E aí eu conversando com um amigo lá do Rio, conversando coisas pelo telefone, eu já estava aqui, ele falou assim, cara, sabe o que eu vi hoje? O quê? O Andrei dando volta no campo do Vasco.
Eu digo, como assim? O elenco treinando, ele dando volta no campo do Vasco. Eu digo, não, tá de brincadeira comigo. Peguei o telefone e liguei para o Brasil, que eu tenho o cargo que eu tenho lá. Só não é rede esportivo. Rede esportivo sou eu. Só o título é diferente. Não tem. E eu disse, Brasil, Andrei dando volta no campo, não quer renovar com a gente, não. Eu digo, é mesmo? Porra, a oportunidade apareceu. Entendeu? Então, fui em cima, ele tinha a Rússia, a esposa estava grávida, eu entrei no circuito, eu disse, o meu jogador, eu costumo chamar sempre de meu jogador, você sabe o que é você estar fora do país e a tua filha está chorando 12 horas seguidas e você não poder fazer nada? Já imaginou isso? Bota o telefone aí para me falar com a tua esposa. Não, ela não quer ir, eu é que quero. Não, você não vai não, você vai para Curitiba. Anota o que eu estou te falando, e fomos trabalhando, e conseguimos trazê-lo, né? Mas isso não é só meu empenho, isso é o empenho da direção, porque fugiu um pouquinho, não foi muita coisa, mas fugiu um pouquinho do orçamento. E a direção entendeu de que era uma oportunidade. Sim. E aí, quando você tem pessoas inteligentes e sensíveis, saber que o momento é esse, pega ou larga, né? O Tony Anderson é outra oportunidade. Como é que você pega um jogador desse com o salário que ele tem? Né? Quando você checa o salário dele no Bragantino, assim, esquece. Nenhuma chance de vir para cá. E aí pesquisa daqui, o meu jogador. Passei a mandar mensagem para ele, meu jogador, te quero aqui, vou te dar uma chance. Ficamos conversando com ele, até que eu soube que o Bragantino queria colocar ele num lugar em que ele pudesse se sentir bem e produzisse bem. Ele já esteve na cidade de Curitiba, ele gosta. Escuro, deixa comigo, ele resolve isso. Então ele veio numa oportunidade. Nós não teríamos bala para trazer ele. Aí o Bragantino, como está com muita bala, muita bala, né? E aí trouxemos na oportunidade. Então, esse contato que você faz mostrando para ele o seguinte, eu não estou te contratando, estou contratando a tua família, e aqui nós vamos fazer um trabalho diferente, porque o clube é diferente, a cidade vai ser diferente, e olha, está reinando um negócio diferente, sabe? Eu estou há muito tempo no futebol, eu costumo dizer o seguinte, eu sinto o cheiro, você vai sentindo o cheiro que as coisas estão começando a se encaixar, os jogadores estão começando a olhar e dizer assim, opa, isso aqui é interessante, vamos, eu acho que vai dar, hein? Será? Mas tem mais coisa para ser feita ainda, entendeu? Tem mais coisa para ser feita, temos qualificar, o Coritiba, tudo é pensado lá dentro, né? Então, era ano passado, quando fizeram o planejamento e o orçamento, pensaram muito bem, 10 jogadores da base, 10 jogadores da segunda, 10 jogadores de fora. E isso tudo está sendo observado. Agora, será que dá para ficar com os 10 da base e nesse projeto? Vamos avaliar. Por isso está servindo o campeonato. Por isso você vê um time diferente. Por que não joga com o mesmo time? Primeiro, que você tem que rodar para dar descanso. E depois tem que observar os jogadores. Se você não observar, para que serve isso? Né? Se você não bota o Biel entrando no início, como é que você avalia ele? Então você começa a ter uma noção de que o campeonato da Série A é um campeonato que exige talvez um pouquinho mais, né, de rodagem. E aí eu brinco dizendo o seguinte, campeonato brasileiro da Série A não é para criança, é para homens. Exato. Não, mas vem cá, e quando é que ele se torna homem? Quando ele tem a rodagem suficiente. E a rodagem você pode ganhar com 16, 17 Sim. anos, 18. Você já rodou. Você já botou 3, 4 carimbos no teu passaporte de jogar fora do país. Você já jogou contra equipes de primeira grandeza, já participou, já foi à seleção brasileira. Então, aí você tem 18 anos e tem mais rodagem que um cara que tem 25, às vezes. Sim. Porque ele só jogou um campeonato regional, jogou uma segunda divisão. Então, o próprio Igor Paixão, né, professor? O Igor Paixão, ele teve uma rodagem de Série C, de Série B, e agora ele parece que ele se credencia para jogar uma Série A. E às vezes ele tem uma mesma idade de um atleta que é da mesma época dele dentro do Curitiba, mas que tem uma rodagem menor. E aí você vê a diferença dos dois atletas, né?
Nada. O problema é o seguinte, é o calendário que você tem. Temos que pensar em coisas diferentes. Primeiro, a Série A é prioridade 0, 0, 0, 0, 0. É essa, máxima. Depois você tem que pensar na sua base, depois você tem que pensar nas suas categorias, que campeonatos ela tem. Uhum. Como é que eu vou conseguir? Eu tenho um bom jogador. Como é que eu vou conseguir evoluir ele? Eu estou em contato com o Branco, vou falar com o Manuel Flores, porque nós não estamos nem no Campeonato Brasileiro da Sub-20, nem na Sub-23. Como é que eu vou rodar alguns jogadores que eu tenho de qualidade? Eu vou ter que tomar uma decisão. Então, só o Paranaense, só a Copa do Brasil é suficiente durante um ano. Para você perder um ano para um garoto é muito tempo. É muito tempo. O empréstimo do Igor Paixão mostra que, às vezes, o empréstimo para uma Série B ou mesmo uma Série C, num time bem estruturado, onde ele vai ter minutagem, onde ele vai ter rodagem, às vezes ele volta outro atleta e é um ativo que vai se valorizar, né? Olha, a direção do Curitiba pensa tanto no que você acabou de falar agora, que agora foi contratado o Marcelinho, que ele é o cara dos ativos. Então, todo jogador que tiver qualquer percentual ainda pelo Curitiba, ele tem que ter todas as informações. Todo jogador ali, né, que a comissão técnica do Paulo Aquino, junto com o André e tal, e disse, olha, esse jogador é muito bom, mas aqui ele não vai evoluir porque não vai ter competição. Vamos colocar ele aqui para dar um pouquinho mais nesse clube aqui, né? Mesmo que você dê uma vitrinezinha, vale a pena. E o Marcelinho, eu conheço o Marcelinho, ele vai ter essa incumbência de encontrar locais também para esses atletas serem os ativos, também? todos os ativos vão ser conversados com ele. Olha que interessante. Para não ficar, às vezes, sem calendário e para que, se não for aproveitado nesse primeiro momento numa Série A, ele vai ser aproveitado em outro local, né? O que é bom que ele quando me foi falado que seria trazido um cara para isso, eu reuni com os meus gerentes. Sim. Eu disse, olha, vai entrar um cara aqui que pode dar choque com as funções de cada um, as atribuições. Então, aí a primeira pergunta, quem é o cara? Eu disse, olha, eu não conheço. O cara é esse. Aí os três disseram assim, pô, relaxa. O cara é excepcional, só veio para somar. Então a integração dele com todos está sendo ótima. Então, quando você tem essa harmonia, então um pergunta, o outro. Eu hoje passei uma missão para ele, disse, olha, você vai ligar para um cara assim que eu estou precisando, veja isso, que tem uma coisa interessante. Então, está funcionando muito bem. O Curitiba está pensando em tudo. Esse dia nós tivemos uma reunião sobre um determinado, eu não sei se posso falar isso ainda, não vou falar, mas é uma coisa que está sendo feita, e eu disse isso quando foi pensado quando? 2013. Aí eu disse, mas foi pensado só para 2013, né? Aí o cara disse, ficou assim, eu digo, porque isso aqui tem que mudar para cá, isso para cá, pensando hoje. Hoje tinha que fazer todas essas mudanças. Mas como nós não vamos pensar só hoje, eu quero saber o seguinte, cadê a minha sala de inteligência artificial? Cadê? Onde é que está? Né? Eu tenho que ter, porque daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, como é que nós vamos gerenciar tudo? Eu tenho que ter uma grande sala com grandes equipamentos, né? Coisa que eu vi em 2012 no Barcelona. Eu lamento profundamente que eu virei torcedor do Barcelona. Eu fui visitar o Barcelona e aí me apaixonei tanto pelo que eles tinham. E eles tinham essa sala já em 2012, quando eu estava no São Paulo. Eles já tinham essa sala. E eu dizia para ele assim, vem cá, e se alguém conseguir marcar e quebrar o esquema do Guardiola? Aí eles abriram uma outra sala e disse, essa você não vai entrar. Essa aqui, se eu vou mostrar assim aberto, tá vendo? Aqueles 4 caras, aqueles caras só têm uma incumbência, ganhar do Guardiola. Porque a hora que eles começarem a ganhar do Guardiola, nós vamos ter que mudar e avisar o Guardiola. Ó, tá perdendo para eles. Então ele já estava jogando, usando ferramentas que na época não era ainda a inteligência artificial, mas que agora já deve estar sendo usado, né? Pena que eles tenham entrado num buraco financeiro lá. Até, professor, você tocou num ponto aí de tecnologia, né? Porque a gente tem inteligência artificial. E é um ponto que eu gosto bastante.
Eu queria ouvir um pouco do professor. A gente tem o Rodrigo Feber, né? E a gente, quem conhece um pouco do currículo do Rodrigo sabe o quão espetacular o Rodrigo é exercendo a função. E aí, assim, é uma pergunta que eu não sei se o Curitiba já faz ou se planeja fazer. Até nessas viagens assim de Barcelona e tudo mais, a gente tem aí algo que pelo menos na Europa já está começando a emergir já faz um tempo, e acho que até explodiu uma reportagem do Betis que usou o Big Data para contratar o Fekir como substituto do Lo Celso quando o Lo Celso saiu. Como conseguir conciliar alguém, por exemplo, com uma experiência muito boa do Rodrigo, de que forma ele pode contribuir para que esse tipo de tecnologia seja inserida dentro de um departamento de futebol? Sabendo que quem está acima dele acredita nisso. É pura e simplesmente isso. Porque ele pode pensar as melhores coisas. Quem está acima dele não vai dizer sempre, meu filho, calma. Se não compra a ideia, ainda não é a época, ainda não é a época. E a época é hoje, cara. Pensar daqui a 5 anos é hoje. Pense hoje. Esteja na frente, entendeu? E isso vai muito quando eu fui entrevistado, né? O Glenn e o presidente Juarez me ligaram e disseram que queriam me convidar. Eu disse, olha, a primeira coisa eu quero que vocês me digam qual é a minha função. O que vocês querem de mim? Vocês têm isso? Tem o escopo da minha função? No planejamento estratégico está tudo lá bonitinho. Eu, quando recebi, disse assim, esses caras são diferentes, pô, né? Tava tudo lá. E aí eu disse, vou estudar. Estudei, tivemos uma segunda conversa e tivemos uma terceira, né? E na terceira entrou o Osiris. E o Osiris disse assim, olha, eu vou ser muito franco. Eu disse para eles que eu acho que não seria você, porque eu não sei se nós vamos ter que se adaptar a você ou se você vai conseguir entrar esses planos modernos, nessa coisa toda. Eu não respondi a ele na hora, mas eu já tinha feito um planejamento de tudo que eu gostaria de fazer e fui falando ponto a ponto. Quando eu acabei de falar, ele disse, pô, gostei, legal. Aí eu disse para ele assim, Osiris, agora eu vou dizer para você quem eu sou. Eu sou um aparelho de celular. Você já tirou um aparelho de celular da loja? O que ele faz, Osiris? Você talvez até use o telefone. Mas você tem que botar aplicativos nele o tempo todo. E, amigo, eu ponho aplicativos em mim mesmo todo dia. Todo dia eu estou interessado em alguma coisa nova. Porque eu posso envelhecer, agora ficar retrógrado eu não fico. Eu posso envelhecer. Então a minha resposta está aí. Osiris é meu amigão, a gente está sempre junto, faz um trabalho muito bom de interligação com a direção, com os jogadores. É um cara muito querido. E, professora, eu queria perguntar para você, assim, a gente tem dentro do nosso orçamento, e vocês conversam toda segunda-feira, né? A gente sempre imagina que durante a temporada haverão vendas de atletas, né? E a gente hoje tem um grande destaque desse início de temporada, que é o Igor Paixão. Então, assim, dentro desse planejamento, vocês já conversam sobre qual mercado vocês imaginam que o Igor Paixão vai se inserir? Se é o mercado interno, se é o mercado externo, se é para essa temporada, para a próxima? Existem conversas já com algum clube que já demonstrou interesse? Porque o Curitiba, a gente sabe, é uma fábrica de atletas, né? A gente exporta atletas para o Brasil e para o mundo. E hoje, além do Nathanael, que infelizmente lesionou, o Igor Paixão parece ser um jogador que tem uma maturidade, uma evolução contínua diferenciada de outros atletas nossos da base. Como que vocês, ali da diretoria, enxergam esse ativo que talvez seja um dos mais valorizados hoje do clube? Eu acho que até o próprio Nathanael, professor. Por mais que tenha tido a lesão agora, tiveram rumores aí de Atlético Mineiro e etc e tal. Acho que os dois são bons prospectos e ativos do clube. O futebol é fantástico. Você pega um produto, desculpe, não é menosprezando, é só para falar em termos de facilitar, né? Claro. Você pega um produto, né, a custo zero e leva ele a valer 100 milhões, né, de reais. Vai valer R$1 bilhão, né? É coisa de louco isso, o futebol. Então, mas nós não discutimos isso, a venda deles não. Isso não passa na nossa pauta nunca. Porque é o seguinte, esse ativo hoje, Nathanael, esse ativo hoje, Paixão, eles valem X.
fazendo uma excelente Série A, eles vão valer X mais 10, mais 20, mais 30. Então, o que a gente quer é o seguinte, nós temos que ter criatividade e arrumar um jeito de manter saudável esse orçamento, né? Hoje ainda teve uma discussão muito forte sobre isso, né? E hoje eu fui pesquisar como é que foi feito isso, né? Foi feito 10 clubes, foi feita a média de cada um durante tantos anos para chegar a um número legal, se chegou. Tem o seu limitador financeiro, Curitiba. Então, a gente sabe que no futuro, a gente vai ter que fazer dinheiro com esses ativos, mas não agora durante a Série A. Não passa na nossa cabeça, não. O objetivo é fazer um clube, é a Série A. É fazer um time forte série, que tenha contrapartida dentro de campo e valorize ainda mais esse ativo. Exatamente. Esse é o planejamento. Pô, perfeito. Que não adianta você ver. Tá bem, eu vendo esse ativo por 6 milhões. Vamos lá, 6 milhões de euros. Maravilha. Como é que eu arrumo um ativo desse para botar no lugar dele? Isso. Eu vou conseguir? Se você tiver a garantia que consegue um igual, mas vai conseguir igual? Então, a prioridade 0 não é vender nenhum jogador. É a gente fazer uma Série A muito boa. Que lugar você quer ficar na Série A? Eu quero ficar na Série A no lugar em que nós merecermos ficar. Para isso a gente tem que produzir. A gente tem que entrar em campo com coragem, saber que o jogo não se ganha nem se perde antes do jogo, né? Tem 3 formas de você entrar num jogo. Esses dias eu falei para os jogadores. Você pode entrar com soberba, você pode entrar com medo ou você pode entrar com seriedade. O jogo do Londrina mostrou um Curitiba extremamente sério. É verdade. Extremamente sério. Comprometido com tudo que foi programado, comprometido com a grandeza do Curitiba. A grandeza do Curitiba não pode permitir que alguém entre com medo, jogando contra ninguém. Eu me lembro, e aí eu cito esses fatos, né? Nós jogamos contra o Brasil, a Copa de Ouro, com a Jamaica. E o presidente sentou do meu lado e disse assim, coach, me promete uma coisa. Eu digo, o que é, presidente? Promete que nós não vamos perder de 5, de 6, de 7. Eu disse, nós vamos ganhar um jogo, presidente. Aí ele disse, it's possible. Aí eu disse, claro, no futebol não existe o impossível, existe o improvável. E o improvável dá para você reverter, o impossível não. Então, se você cria uma imagem mental de que é impossível, né? Então eu criei 2 gatilhos para os nossos jogadores, lá em Miami, que foi o jogo. O primeiro, que o Romário ia lançar uma chuteira. Eu chamei o jogador e disse, olha, tá vendo isso aqui? O Romário vai lançar uma nova chuteira. E eles querem criar no nosso jogo uma jogada extraordinária do Romário em cima de um jogador, e eles vão pegar essa jogada e vão lançar como sendo o efeito da nova chuteira. Coitado do Romário, né? Coitado do Romário. Ele podia fazer o que quisesse, menos jogar aquele jogo, né? E nós empatamos o jogo de 0-0. E o segundo foi entrar lado a lado. Eu disse para eles, olha, quando vocês entrarem lado a lado, eu quando dirigia a seleção brasileira, alguns jogos eu sentava no banco, porque eu via o adversário, a cor da pele deles, do rosto, e eu dizia assim, não precisa nem preocupar, é só sentar que nós vamos ganhar o jogo. Não façam isso. Entre cantando reggae e o reggae, dependendo do tipo do reggae, tem um reggae bem agressivo. E o patuá que eles falam, que é um dialeto muito forte. E aí, amigo, não teve jeito. No corredor, e eu me lembro que eu estava atrás e o Ricardo Teixeira atrás também. Aí o Ricardo falou para mim, o que é isso, professor? Eu digo, sei lá, esses caras são meio malucos, presidente. Olha, amigo, nós jogamos muito aquele jogo. E se não fosse o árbitro ter pego lá uns 2 pênaltizinhos que nós tivemos, teríamos ganho o jogo. E nós acabamos classificando em primeiro lugar na nossa chave, o Brasil, no grupo, o Brasil classificou em segundo. Nós 2 classificamos, Costa Rica ficou fora Honduras e El Salvador também. Classificamos os 2. Fruto de quê? De não perder o jogo antes. A Jamaica tem 2.500.000 habitantes. Não tinha futebol profissional. Mas uma força, uma projeção mental, né? Tudo que você faz é projeção. São imagens.
Por que você diz assim? Não pense em abóbora. Primeira coisa que você pensa Só é bom. O não registra, pensou em abóbora. Então diz assim, hoje só se fala de tomate. Tudo bem. Você já disse para ele, não fale de abóbora. Então quando você diz assim, não pense em perder o jogo. Já era. Vamos ganhar o jogo. Vamos ganhar o jogo. Então você projeta a imagem. E é esse Curitiba que eu sonho. Esse Curitiba diz assim, eu sou grande. Eu sou grande. E o torcedor tem que saber disso também. Claro, né? Eu estou vendo o meu livro aqui na minha frente, que eu tive o prazer de autografar, e eu me lembro a primeira carta que eu escrevi para a torcida. E o saudoso Sérgio Prosdócio me chamou depois da carta para um almoço e disse, Renê, você assinou sua sentença de morte. O que você disse para a torcida? E eu perguntei para a torcida se ela só ganhava jogos, se ela nunca perdia o jogo. Eu queria que eles raciocinassem, eu não sabia. Mas os 2 vídeos que eu vi, aos 5 minutos a torcida já estava vaiando o time. Com 5 minutos você vaiando o time, você contribui para quê? Tem que jogar com o meu time, eu vou jogar. Acabou o jogo, aí eu tenho todo o direito. Inclusive eu estou pedindo, e vou voltar a pedir agora, eu pedia naquela época, e ainda bem que nós só perdemos o último jogo. Nós só perdemos em 2007 o último jogo para o Marília, 3-2. E tem uma história até muito engraçada nesse jogo, que a minha sogra, minhas filhas, minha esposa vieram pela primeira vez, que elas não são de ver os meus jogos. E quando o Marília faz o gol logo aos 6 minutos, né? 6 minutos, na saída de bola fez o gol, e ela, graças a Deus, ela rezando, graças a Deus. Aí, vovó, você está dando graças a Deus, porque o gol, filha, mas foi do time contra o papai. Então, o que a gente pede ao jogador é o seguinte, vá à torcida, ganhando, perdendo ou empatando. Se nós perdermos, vamos lá agradecer a torcida, bater palma para eles. Se nós empatarmos, vamos dividir. E se nós ganharmos, vamos lá para ser aplaudidos. E aí, por isso veio aquilo, vem Curitiba, e que apareceu esse veio Curitiba lá em Londrina agora. A torcida chamou lá, vem Curitiba. Muito legal, é arrepiante isso, cara. Entendeu? Quando há essa simbiose entre torcida. O que fizeram ontem com o Muralha, né? Qual foi o erro do Muralha ontem? Qual foi o erro? Uma bola que ele não puxou rápido, o Aleph Manga, e uma outra bola que ele tentou puxar rápido e botou para fora. Sim. Então, naquele não puxou, reclamaram porque ele não puxou rápido. Naquele puxou, mas saiu errado, reclamaram. E a terceira, uma que ele podia segurar, e ele, por segurança, ele socou. Por segurança, isso é jogada de segurança do goleiro. 3 coisas. O resto ele saiu jogando bem com o pé. O Fernando tem trabalhado muito ele. Agora, o que é que nós queremos? A cabeça dele, assim. Então, vamos ter calma, vamos apoiar, vamos deixar o trabalho fluir. E eu tenho certeza que todo mundo joga. A torcida, eu digo para você que a torcida não sabe o quanto ela influencia um jogo. Se ela soubesse disso, ela comportaria-se de outra forma em vários momentos, porque ela é fundamental. Mas a gente vê que a nossa torcida é muito crítica também. Os coxabrancas não pegam. Mas eu não conheço um torcedor que não seja crítico, eu não conheço nenhum. Veja bem, Renê, a gente vê o quê? Igor Jesus jogava fora de posição, extremamente criticado. Saiu daqui fazendo muitos gols, todo mundo tá amando o jogador agora. Mesma coisa, Biel. Foi muito pedido para que entrasse como titular ou para que entrasse também como substituição, participasse de alguns jogos. Agora também, algumas oportunidades está sendo criticado também. Então, nossa torcida não pega leve, principalmente com os jogadores da base. Mas eu não tenho problema de crítica. Eu tenho problema durante o jogo. Sim. Não, mas durante o jogo. Depois do jogo, a gente vê isso muito. Faça também. o que você quiser. O meu problema é durante o jogo. Porque é ali que você vai resolver. Você pode ajudar, né? Ou você pode atrapalhar. Depois do jogo, pense o que quiser, fale o que quiser. Eu não tenho problema com isso. Agora, durante o jogo, o X da questão é durante o jogo. Sim. Aí sim, você pode atrapalhar o Biel, você pode atrapalhar o Paixão, o Muralha. Se bem que o Muralha está muito escolado, né? Eu trabalhei com o Muralha no Figueirense. O Muralha não podia sair na rua no Figueirense.
do ídolo que ele era. Qual foi o pecado dele? O Flamengo ter comprado ele. Você já viu o Flamengo comprar alguém que não seja bom? Foi Não. pra seleção. Ele foi pra seleção. Ele foi comprado por isso. Então, ele desaprendeu a jogar? Não. Qual é o pecado que ele cometeu por ter jogado no Flamengo, ter falhado, e aí estão carregando esse pecado. Não pode errar mais. E falhado entre aspas, né, René? Porque acho que a torcida do Flamengo, acho que pelo tamanho, qualquer crítica também, absurda, mas ele falhou. é que a falha dele foi o quê? Escolher o mesmo canto para cair para você, pro pênalti. O Hugo Souza é um goleiro excepcional. Mas ele já está marcado no Flamengo. Sim. E aonde ele sair agora, tem que sair do país. Porque ele vai ficar marcado. Aquela bola do São Paulo e agora esse gol do Fluminense. Do São Paulo e o do Fluminense, que a bola passou nas mãos dele. É um baita goleiro. É um baita goleiro, cara. Mas agora... Aquele jogo não tinha ninguém para jogar, eles trouxeram a menina da base, virou segundo goleiro, conseguiu titularidade, representou muito bem. Então, e o psicológico conta muito nisso, claro. Porque depois de uma primeira falha, que é natural do jogador, uma criança, um menino jovem, um adolescente da base, depois dessa primeira falha, um monte de coisa no ouvido, o psicológico vai lá embaixo. O problema é a tomada de decisão. Porque o que é importante? Eu fiz um curso com um inglês que veio à Universidade de Viçosa. Universidade de Viçosa, todo ano eu dou eles têm um curso e eu dou esse curso e, óbvio, assisto todas as palestras que são dadas. E essa da tomada de decisão foi fantástica que o cara deu. Quais são os fatores que te ajudam numa tomada de decisão? As vivências que você já teve daquela situação. Então, né? Tá chovendo agora. Bastante. Não é isso? O que o Luiz saiu? Saiu correndo. Já deve ter acontecido isso. E ele sabe que o som pode atrapalhar. Então ele foi fazer alguma coisa. Porque ele já aconteceu. Se ele não soubesse disso, estaria chovendo, ia fazer o barulho, e quando ele fosse ver o podcast, ele dizia assim, ih, caramba, a chuva atrapalhou. Ele não tinha experiência, ele nunca tinha vivido aquilo. Então por isso que a gente volta a falar do ativo dele rodar. Eu acho que dentro dessa análise, né, professor, a gente vê que existem atletas que ainda não estão maduros para uma Série A, mas que mostram qualidade, e essa rodagem vai ser fundamental. E aí eu acho que não é desmerecer o atleta, né? A gente precisa fazer com que esse atleta, muitas vezes, ganhe minutagem para que ele mostre de fato seu futebol. Às vezes num campeonato que não tem tanta exigência, às vezes até para ele ter uma tranquilidade maior de completar aquela evolução que iniciou na base. E a gente tem esses 3 pilares que foi bem definido, né, por vocês, que é o pilar dos remanescentes da Série B, da base e os contratados. E aí eu faço uma pergunta para você, professor. Em que fase você imagina que a gente está nessa estruturação de elenco? A gente vai ter essas análises da base, a gente vai ter as análises dos remanescentes e também, dentro disso, a análise também daquilo que ainda falta trazer para compor elenco ou mesmo para time titular. Você acha que daquilo que a gente trouxe com esses 8 atletas, com a que a gente tem na base e até mesmo com esses que ficaram, você acha que a gente já está próximo dos 75%, 50% da formatação de elenco que você considere que vai nos manter na Série A, professor? Eu só vou poder te responder isso quando a gente tiver uma química. A gente descobrir a química. Qual é o time titular hoje do Curitiba? Você pode até falar, mas isso não está definido ainda. Por quê? O treinador tem que olhar os outros jogadores. Agora, nós temos um problema. Nós temos uma Copa do Brasil para jogar. Então, você tem que acelerar o processo. Essa Copa do Brasil, se ela fosse 2 meses depois, seria sensacional. Se a gente tivesse sido campeão da Série B, né? Sensacional. O planejamento ia ser muito mais facilitado, seria, né? 2 meses depois, cara, 1 mês depois, ia ser uma tranquilidade, porque você podia fazer esses processos com mais calma. Então, você agora está misturando processos para jogar esse jogo, que é muito importante. Vida é o jogo do ano pra gente. Esse vai ser o jogo do ano. Toda vez a Copa do Brasil vai ser o jogo do ano. É o jogo do ano, porque... Então, você tem que acelerar esse processo. Mas eu entendo você tem que olhar os outros, você tem que ver os que já estavam, você tem que olhar a base, quem chegou, montar um time e jogar. Cabeça do treinador, amigo, não é mole não. Então tá numa fase ainda de análise. Daquilo que está chegando, daquilo que ficou. Está analisando. Por exemplo, o Varley está aí, já tem que jogar. O Robinho volta
já tem condições de voltar agora. Tem o Edson Carioca. Teve o Edson Carioca voltando também. Então, você tem tudo isso. Então, você tem que fazer os 3 processos ao mesmo tempo. Perfeito. Tem que botar ali, ligar o liquidificador e vai... bate e torcer que saia uma boa vitamina. E assim, dentro desse planejamento, é óbvio que sempre o jogo da Copa do Brasil vai ser importante por questões orçamentárias e esportivas em segundo plano nesse primeiro momento, porque a questão orçamentária é fundamental. Entrar R$900 mil a cada fase, eu digo para você, eu vou discordar de você. Diga. Eu acho que a esportiva é muito mais importante que esses R$900 mil. É mesmo? Esses R$900 mil não resolve a vida do Coritiba. Agora, ficar fora da Copa do Brasil vai atrapalhar bastante a vida do Coritiba. E a moral esportiva até para se manter na Série A, consequentemente, né? Você vive de grandes resultados, entendeu? E de competição de peso. Você vai para a segunda e aquilo e você joga lá para cima. Então, eu não vejo esse jogo pelo lado financeiro, não. Eu vejo pelo lado desportivo, de você começar a botar peso em cima da tua equipe. Opa, nós vamos jogar contra o Coritiba. Afinal, vamos jogar contra o Coritiba. Se o Coritiba é eliminado pelo Bahia de Feira, é um clube de Série A sendo eliminado pelo Bahia de Feira. Então, isso traz aquilo que o professor mesmo falou. A parte mental, ela acaba pesando. Você vai ter que... O jogador acompanha programa esportivo, acaba a vida, social, acaba o ano. Não acaba o ano, mas é um preço muito alto que se paga. Então, você tem que ter a noção de que esse é um jogo muito importante. Muito importante. Então, por isso, você tem que acelerar alguns processos para você chegar bem lá. Porque não é um time fácil, Feira não, hein? Feira ele está bem e nós vamos jogar num campo sintético que não é igual o campo daqui do outro. É um pouquinho diferente, está no meio. Está entre um e outro. Entre o outro lado e o São Joséense, entendeu? O outro lado é o campo... a parte mais baixa da cidade. Então, está do outro lado. Professor, acho que antes da gente seguir aqui na pauta, deixa eu só falar de mais um patrocinador nosso aí, a TopBet, que está apoiando aí, mais nova parceira do Coritiba. Quarta-feira, por enquanto, 8h30 da noite, teremos Atletiba. A gente sabe que ambos os clubes aí fizeram a solicitação para que o jogo fosse adiantado para as 8 horas. Por enquanto, está mantido 8h30. Então, para você que gosta de apostas esportivas, aposte na TopBet, aposte no Coritiba, obviamente, o Coritiba vai vencer esse jogo, então aposte no Coritiba, tem a opção de se apostar em escanteio, o Coritiba vai ter 10 escanteios antes de 15 minutos, então você que tem essa ligação aí com a aposta esportiva, fica aí o convite para apostar na nossa mais nova parceira aí, a TopBet, que também está nos apoiando nesse projeto, independente, que é o projeto da Rede Coxa. E aí eu queria puxar, professor Renê, justamente para o Atletiba de quarta-feira. A gente teve aí, eu vou estar falando uma opinião. Eu acredito que o Coritiba teve aí 3 jogos de nível bom, em termos de paranaense, em termos de qualidade de adversário. Não vou citar o São Joséense, porque eu acho que ali a gente teve uma influência muito forte do gramado, muito mais do que do próprio adversário, apesar de ter o Honório lá, que é um bom jogador. Mas eu cito aqui, acho que a estreia com o Cianorte foi um bom teste, pelo primeiro jogo do ano, e o Cianorte é um time qualificado, e Londrina e Cascavel ontem. O quanto a preparação de um paranaense, e aí em termos de time mesmo, contribuiu ou tem contribuído para a gente chegar aí minimamente pronto para um clássico, já ter um clássico já tão cedo, né? Nós estamos aí nem na metade de fevereiro agora, já temos um Atletiba. A gente vai pro 8º jogo da temporada. É impressionante, né? Como alguns jogos eles se tornam diferentes, né? Então, uma atmosfera completamente você pega, diferente. Né? O que criou agora Corinthians e Palmeiras não é um jogo qualquer, né? Você pega um Flamengo e Vasco, um Fla-Flu, não é um jogo qualquer. Você pega um Grenal, não é um jogo qualquer. Um Atlético e Cruzeiro, embora o Cruzeiro pode estar até na terceira, não é um jogo qualquer. E aqui não é um jogo qualquer, né? A gente sabe disso. Então tem que entrar com muita seriedade, tem que entrar
pensando o seguinte, estou na minha casa, pô. Na minha casa. Se você for na minha casa, você vai ser muito bem recebido. Mas você vai lá na minha geladeira, abrir a minha geladeira e dizer, vou tomar algo. Opa, peraí, bicho. Calma, aqui tem alguém que manda. Alguém manda aqui. Então, esse é o ponto principal. Estou em casa. Estou em casa, mando eu. Então, cada espaço, cada centímetro do campo é meu. Então, vai ser um jogo bom. Questão de postura e posição, né, professor? É isso, entendeu? É um time... Nós temos um time que está se formando, eles têm um time que já está um pouquinho mais adiantado, né? A base deles foi quase toda mantida, né? Saiu, o Nicão saiu ali, né? Saiu o Kaiser também, mas está voltando o Pablo, e agora inscreveram todo mundo, né? Estava jogando só com sub-23 e botaram todo mundo, porque o Atletiba é outra história, né? É outra história. Então, tem que ter essa mentalização de que é um jogo diferente. E o professor gosta da ideia desse jogo diferente ser uma quarta-feira à noite? O professor não acha que perde um pouco o brilho do espetáculo? Esses dias me fizeram a seguinte pergunta. Por que é que a Federação Paulista tem muito dinheiro? Porque tem um percentual da renda, que vai para a federação. Sim. E aí você tem um jogo, o Atletiba, você bota quarta-feira às 9h30 da noite para o cara chegar em casa no dia seguinte, vai chegar em casa quase 1h da manhã para acordar às 5 para ir para o trabalho. O cara não vai. Sim. Então, já o horário já veio para baixo, já melhorou um pouquinho, né? E numa quarta-feira, né? E você tem que vender bem o teu produto. Sim. Né? Você tem que qualificar bem a tua arbitragem. Quem me conhece sabe que eu dificilmente, como treinador, na minha vida eu fui expulso 2 vezes. 2 vezes eu fui expulso. No Atlético Goianiense, eu fui expulso e fui julgado no Campeonato Brasileiro. Quando eu fui lá, os caras disseram assim, isso é uma vergonha trazer você. Quando mostraram o vídeo, é uma vergonha o cara ter te expulsado isso. Você devia ser homenageado. Eu disse, eu nunca fui expulso, é a primeira vez. E a segunda vez foi no jogo do Botafogo, em que a bola saiu, a televisão mostra, a bola saiu 2 metros. Meu Deus. Foi quando eu peguei um projeto no Macaé, em que os meus restaurantes estavam sendo estampados, era um projeto comercial, e a bola saiu 2 metros, o jogador do Botafogo botou, tinha o árbitro, e aí realmente aquele dia eu perdi a linha. E eu falei que se ele tivesse universidade, ele tinha que ir para Bangu 8, que é a universidade. É uma cela especial. E se ele não tivesse, era Bangu 9. E aí eu fui lá, fui absolvido na primeira instância, mas na segunda instância o presidente, que é meu amigo, ele disse, não, você tem que ser punido. Aí deu 2 cestas básicas lá, então foram 2 vezes. Na minha vida eu não falo da arbitragem. Os bandeiras, então, eu acho uma covardia você ficar atrás do bandeirinha. Mas olha, essa arbitragem de domingo, eu não sei o que houve com o rapaz. O rapaz estava em outro lugar. Ele estava em outro lugar. A pancada que o Léo Gamalho recebeu, cara, ele está com lanho. Ele me mostrou depois do jogo. Está com lanho. O pênalti em cima do Henrique, Sim. O pênalti do Paixão. O Paixão voou, ele decolou ali. É um troço louco, entendeu? E o Morínigo tá bem depois de ter sido atropelado pelo Matheus Alexandre? Morínigo. Nosso professor foi atropelado. Ele deu 2 rolamentos. Mas ele levantou numa capoeira. Ele deu 2 rolamentos de judô ali. Tá treinado, né? Não perdeu a pose, a torcida, né, professor? A torcida abraçou demais Gustavo Morínigo, né? Isso ajuda bastante. E até engatar numa pergunta que acho que é fundamental. O professor ele sempre fala, né, na questão da interação do torcedor com o atleta e com a instituição. E hoje a gente chegou numa marca importante de 22 mil sócios, né? Hoje a instituição... Você acha importante? Eu acho importante. Eu acho importante 100 mil. Pô. Mas vamos chegar lá, né? Mas de pouquinho. 22 mil. A gente chegou a 22 mil. E eu queria saber, assim, você, como head esportivo, você participa das decisões relacionadas ao marketing, a como vamos dizer assim, é transpassada essa questão de como chamar o torcedor? Porque você
tem isso na tua veia, né? Você tinha isso quando era treinador, e agora, como head esportivo, você é um cara muito querido pela torcida, você tem essa questão de sempre trazer a torcida para dentro. Você participa disso ou é um departamento muito separado de você? Ainda hoje, o departamento de marketing ele vai fazer uma ação no sábado. Então, durante o treinamento da equipe, tem uma ação que eles estão fazendo e vieram falar comigo. Eu disse, pode deixar que eu vou falar com o treinador. Ele não gosta do último treinamento antes do jogo, que tem a gente participando. Mas eu falei para ele, digo, olha, nós precisamos... Você não quer ter o teu salário em dia? Então nós temos que ter ação de marketing para trazer pessoas. E as pessoas se sentirem abraçadas, né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei de crianças no treinamento. Por quê? A criança é pura. Se ela vai para você, é porque realmente ela gosta de você, senão ela não vai. E aí, trazer as escolinhas, né? No último treino, trazer as escolinhas, enche de criança ali. Essas coisas são absolutamente importantes. E esses dias eu pude falar o seguinte, o cara disse assim, faz um apelo aí, Renê, para que o pessoal invista no clube. Eu disse, não vou fazer apelo para o cara investir no clube, não. O clube não precisa do torcedor, o clube não precisa do dinheiro dele. Agora, o amor dele precisa receber incentivo para que retribua para ele. Então, quando eu pago a escola da minha filha, quando eu dou um presente para minha filha, por que eu faço isso? Porque eu quero ver o meu amor, não é interesse, mas é que eu quero ver o meu amor brilhando. Retribuído, eu quero ver. Né? Então, se você é apaixonado pelo teu clube, meu parceiro, vamos ter 100 mil sócios. Esses dias um cara entrou no meu telefone, eu nunca troquei número de telefone. Nunca troquei. Então, de vez em quando entram, né? Não sei como, mas entram. E aí o cara, porque eu não paguei, não antecipei 23, porque não contrataram jogadores de peso, blá, 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 blá. Eu disse, vou responder esse cara. Normalmente, eu tenho outras que eu pego e apago. Eu tinha 10 grupos de torcedores que eu participava. Eu fazia mais ou menos aquele de só espiando, né? Porque não dá para você, não vai trabalhando. Não dá pra... Aí eu pedi licença a todos eles e fui apagando, porque trabalhando no Curitiba eu não posso me relacionar com eles. E aí respondi esse cara e disse para ele, olha, primeiro erro seu, você quer contratar jogadores de peso. Em 2017, nós tínhamos jogadores caros. É verdade. Vai, quanto ganhava o Kleber? Quanto ganhava o Edinho? Nossa, um absurdo. Vai pegando a escalação e vê quanto ganhava aquele time. Era um time caro, de medalhões. E caiu. E aí? Então, a primeira afirmação tua não está correta, de que jogadores caros vão classificar. Se fosse isso, o Grêmio não teria caído com uma folha de... Douglas Costa, Cruzeiro. Cruzeiro não teria jogador caído. Caro não garante. Não garante isso. E o segundo ponto, você está invertendo a pauta. Você está querendo que o clube invista para você colocar dinheiro. Mas como é que investe sem ter dinheiro? Então, invista no seu amor e para o seu amor te dar a retribuição. Então, por isso que eu continuo dizendo, 100 mil sócios não é nada impossível. É improvável? Talvez, porque se o cara ficar nessa de que vai esperar para você... Eu costumo dizer o seguinte, os meus amigos eu não os conheço em festa de aniversário, em comemorações. Os meus amigos eu conheço quando eu estou na UTI. Esses eu conheço, os meus amigos. Esses me ligam, me visitam, fazem alguma coisa. Então, se você diz aos 4 cantos que você é apaixonado pelo Curitiba e você não é sócio, e esses dias eu fui até mal educado, coisa que normalmente eu não sou, mas esses dias um cara veio falar comigo, mas veio falar grosso comigo mesmo, porque o time, não sei o que. Eu disse assim, eu vou responder esse cara, o que eu vou fazer? Eu perguntei para ele assim, antes de tudo, você é sócio? Ele disse, não, eu não sou, mas eu sou torcedor. Eu digo, desculpa, não vou dar assunto para você não. Virei as costas e fui embora. É aquela história, não pergunte o que o clube faz por você, pergunte o que você pode fazer pelo clube. John Kennedy fazia isso, pergunte o que o país vai fazer, o que você pode fazer. Exatamente. E eu tenho uma história assim, porque a minha filha namorou o filho do embaixador de Honduras na Jamaica. E quando nós fomos jogar contra Honduras, eu a levei junto para conhecer o país e tal.
E nós sabíamos que a Jamaica era a Honduras era tão difícil quanto... E depois que eu saí da Jamaica, um tempo depois, Honduras ligou e eu fui a Miami, assinei um contrato provisório e minha filha, que fazia faculdade lá em Miami, disse: pai, nós conhecemos o país, tu tá louco, tu vai para Honduras, tu vai fazer o quê lá? O que Honduras pode fazer por você? Não tenho a mínima ideia, filho, mas eu sei o que eu posso fazer por Honduras. Então, eu só não fui porque o cara que assinou o contrato comigo perdeu a eleição, o presidente. 2 meses depois da eleição, ele me ligou e disse: e agora? Eu digo: raja o contrato, cara. Eu vou fazer o que aí? Não é você? Eu rajo o contrato. Então, essa tua questão, a gente podia falar isso todo dia no programa. Não é o que o clube vai fazer por você, o que você pode fazer pro clube. Exatamente. E aí tem troca, pô. E acho que é por isso que muita gente comenta de que o brasileiro gosta de ganhar. Ele não gosta do jogo, ele não gosta do clube, ele gosta que o clube ganhe. Ele gosta da vitória. Que, aliás, eu vou dizer o seguinte, esse sentimento está fazendo o futebol brasileiro horroroso. É verdade. Horroroso. O jogo Palmeiras e Chelsea foi triste ver um time brasileiro, campeão da Libertadores, se comportar como um time pequeno. Amedrontado. Muito pequeno. Extremamente retrancado. Muito pequeno. E aí, é só esse? Não. O Corinthians, quando ganhou do Chelsea, foi a mesma coisa. Vamos jogar puxando lá. O Inter, quando ganhou do estrelado Barcelona, foi a mesma coisa. Deu uma estocada lá. E por que isso? Sabe por quê? Eu escrevi até, deve sair, acho que amanhã estão publicando no meu Instagram. Eu escrevi uma carta grande. Permita-me comentar sobre Chelsea e Palmeiras. Ou nós vamos pensar o futebol brasileiro num todo, ou nós vamos ficar comentando só joguinhos assim. Sim. Porque, olha o jogo de ontem. O Procon devia entrar, né? Aqui É Procon. É Procon também, Procon. igual no Rio de Janeiro. O Procon devia entrar e fazer alguma coisa, porque ontem o cara comprou o ingresso para ter, no mínimo, 90 minutos de jogo. No mínimo. E agora são 100 minutos, que é quase 5, ontem foram 101 minutos. 5 mais 6, 101 minutos. O cara não teve 50 minutos de jogo. Não teve. Ele foi lesado. Por quê? A toda hora o goleiro cai, e não é só do Cascavel, não vamos crucificar o Cascavel, não. Não é verdade. O goleiro do Flamengo cai o tempo todo, Diego Alves. O goleiro do Fluminense, o Fla-Flu, que eu adoro ele, o Fla-Flu acho que teve 25 minutos de bola rolando. Eu tenho uma teoria, e eu mandei essa teoria para o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e disse: olha, quero bater um papo contigo para falar essas ideias. O problema é o seguinte, não tem o VAR. Nós tivemos no jogo contra o Londrinas um córner em que o Egídio trabalhou com o Manga. Lá, bateu no cara, teve o córner. O goleiro caiu. Amigo, se você tem o VAR, você sabe que isso é encenação. Isso é antijogo. Deixa o médico entrar, atendeu, cartão amarelo, meu filho. Cartão amarelo, tá aqui. Tum. Na próxima tu vai ser expulso. Simples assim. O jogador, você toca ele no peito dele, ele cai com a mão na cara. Tem o VAR. O VAR está vendo que bateu no peito. Avisa o juiz. Meu filho, já foi atendido? Entra em campo. Cartão amarelo para você. Isso vai exatamente de encontro àquilo que você sempre fala nos seus vídeos. Viva com fair play. Porque você não está vivendo o jogo, professor. Absurdo. Você está fazendo só o resultado. É tentar ganhar a qualquer custo. E esse a qualquer custo destrói o jogo. Destrói o produto, né? Ontem, e novamente, eu quero dizer, não quero crucificar o Cascavel, porque isso é geral. Agora, o Cascavel tem uma instrução interessantíssima. Manter o empate em 0-0. Não, toda vez que um jogador do adversário vai falar com o árbitro, o time dele cerca o árbitro. Eles fecham o árbitro. Eu prestei atenção. Você não percebeu isso, não? Veja o vídeo. Eles fecham o árbitro e ainda empurram o jogador para ver se arruma uma briga. E é uma estratégia, não sei se o professor viu, que o Palmeiras usa toda vez que o adversário tem um pênalti. E mostraram que foi exatamente o que o Azpilicueta fez. Eles estudaram de que toda vez que o Palmeiras tem um pênalti contrário, eles cercam o árbitro e o batedor do pênalti do time adversário. Isso. O Azpilicueta pegou a bola e ficou o tempo inteiro ouvindo o time do Palmeiras falando, enquanto eles supostamente estavam conversando com o árbitro e falavam com ele. A hora que o pênalti foi confirmado e todo mundo saiu da área, ele entregou a bola para o árbitro. Para quem ia bater, tinha nada a ver com aquilo. É isso. Você quer ver uma coisa que nós estamos fazendo o caderno metodológico e eu mandei tirar.
Falta tática e falta técnica não vai constar no nosso caderno. Me irrita muito mais, e isso foi um jogador nosso ontem que fez, e eu falei dentro, eu gostaria que ele fosse expulso. Ele segurou a camisa. O Biro ontem segurou a camisa. Nada contra o Biro, por favor. Não, mas é um lance específico que antijogo. O cara vai tentar pegar a bola. Fez uma falta, tudo bem, vai dar amarelo, vai dar vermelho, depende da intensidade, né, que ele fez a falta. Agora, segurou a camisa, para mim é vermelho. É o antijogo completo. Porque isso não é jogo. Aí a pessoa diz, a falta é do jogo. Como falta do jogo? Se fosse do jogo, o árbitro não apitaria. Não seria uma infração. A falta não é do jogo. A reincidência, né? Quantas faltas sofreu o Andrei ontem? Nossa. O Andrei ontem sofreu umas 10, 15 faltas. Não é possível. Alguém marcou, que é o cara que saía com a bola, então fizeram o revezamento. Então o árbitro tem que ver, meu filho, primeira falta que fizeram, a segunda, Então, eu não estou defendendo o Coritiba e crucificando o Cascavel. Eu estou falando do futebol brasileiro. Tanto que você deu o exemplo do Biro. Dei o exemplo do Biro, que devia ser, para mim, você devia ser expulso. Segurou a camisa ali. E na lateral, porque segurar a camisa, pô, não tem porquê. Então, mas o que tem a ver isso com o Palmeiras? Porque nós não temos intensidade de jogo, não se joga. A bola vai para fora, o Gandula segura... Some com a bola. Tem instrução, tem treinador que vai lá e instrui o Gandulo que vai fazer, se é rápido ou fazer lento. Não existe isso. Não existe. Isso é muito feio. E aí nós não temos intensidade, a gente não aguenta. Esse time do Chelsea não é um grande time. Não. Quem é o grande jogador desse time? Não é um Liverpool, que você tinha uma máquina, não era o Barcelona. O Real Madrid. E o Palmeiras vai lá, sabe por quê? Porque não tem intensidade, não está acostumado a jogar. Porque cansou. Não, aqui a gente joga e para. A gente joga e para. A gente joga e para. Então o teu cardiovascular, né, o teu coração faz pá, aí volta, volta. Lá não, está o tempo todo. É a intensidade que você consegue manter. E nós não temos intensidade para jogar contra eles. O Liverpool, eles tinham um físico. E essa database, agora me fugiu o nome, a inteligência artificial que eles usam, o cara começou a analisar quantos quilômetros jogou durante o Campeonato Brasileiro todo o time do Flamengo. Chegaram à conclusão que o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta, o que eles chegavam lá é 9, 10 estourando, 10 quilômetros. O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma pressão muito forte em cima desses dois jogadores para chegar no meio do segundo tempo eles já terem percorrido isso. Conclusão. Depois disso morreu. O tanque estava vazio, não tinha mais combustível. O Jorge Jesus substituiu quem? Pela primeira vez. O Everton Ribeiro e o De Arrascaeta. E todo mundo foi crucificar o Jorge Jesus. Foi por isso. Foi estudado isso. Porque a intensidade nossa... Amigo, bota para correr, meu filho. Deixa o jogo correr. O VAR, quanto tempo o cara levou no VAR 14 definir? segundos. 14 segundos. Pô, Absurdo. a gente leva 3 minutos. 8 minutos 4. no Fla-Flu. Fla-Flu, 8 minutos. O cara fica ali olhando e pergunta, será que eu dou mesmo? Será que eu não dou? Traçar aquela raio daquela linha, dar aquilo o tempo todo, pô. E a intensidade que a gente viu no jogo contra o Rio Branco, né? Acabou. A gente viu aquela intensidade do Curitiba dos 15 minutos aos 45. Poxa, aquilo enche o olho do torcedor. Claro. Aquilo que faz o torcedor querer no Querer jogo. o jogo. Você vê Egide indo na ponta, o Aleph Manga chutando a gol, o Igor Isso. Paixão dando assistência, fazendo gol, o Léo Gamalha se posicionando. E assim, é uma jogada atrás da outra. É isso que a gente quer no futebol. E quando a gente vê o nosso time jogando dessa forma, com a torcida junto, isso faz encher os olhos. Então você vê um jogo desse contra o Rio Branco, compara com esse jogo contra o Cascavel, você vê que a intensidade do Curitiba é muito também porque o adversário não tentou deixou, jogar, né, no Rio Branco, né, e no Cascavel não deixou, e o árbitro também não estava amarrando o jogo a todo momento, né? E aí entra aquela assim, não, mas se o time ficar aqui retrancado, eu não estou falando disso, de você jogar atrás ou jogar na frente. Eu posso propor o jogo, botando meu time para trás, e para você, vem para cima de mim, eu quero as tuas costas. Eu estou propondo o jogo. E tem a falsa impressão de que só propõe o jogo quem sai jogando em cima. Não é. Eu posso propor o jogo dizendo, vem que eu vou usar as tuas costas.
porque eu tenho velocidade. Eu propus o Galo jogo. joga assim. Isso é uma ideia de jogo. Aí esse cara não tem ideia de jogo que só joga atrás. Não, ele tem uma ideia de Tá jogo. achando o espaço, né? Entendeu? Ele está chamando o espaço, ele tem uma ideia. Agora, o que não pode é você não ter jogo. Sim. Não tem jogo. Não tem jogo. Não dá 60% de bola rolando. Nenhum jogo está dando. A gente tá esmiuçando o viva, o fair play do professor. É ou não é, professor? A gente tá esmiuçando isso na prática, é verdade. O pessoal fala de brincadeira, mas ele fala sempre, o futebol, ele é um produto que ele precisa. Se tornar cada vez mais atrativo ao público, né? E o futebol, você vê uma Premier League, por exemplo, que nem se comentou, da intensidade, do próprio fair play, você vê ninguém se jogando, você vê quando o cara começa a fazer o dive lá, o cara já é todo mundo cai de pau no cara, né? Claro. Aqui não, aqui parece que o cara é um malandrão. E olha só que curioso, o próprio Liverpool fez um estudo de que lá, o que eles chamam de geração Z, né, rapaziada acho que de 20 anos para baixo, 20 e poucos anos para baixo, eles, na Premier League, que já é praticamente, parece outro esporte, comparado com o que a gente pratica aqui, com o que é praticado aqui no Brasil. Eles têm uma média, essa geração, de 50 a 70 minutos, e aí eles trocam, eles param de assistir o jogo. E eles migram para algum campeonato de videogame, para alguma outra coisa, e eles já estão estudando como tornar mais atrativo aquilo que para nós já é um absurdo de atrativo. Eles já estão vendendo pedaços dos jogos. Só pedaços. O que já é um absurdo. Você pode assistir só os lances mais intensos, mais isso. Eles cortam os momentos parados, Você sabe quantos jogos o Liverpool fez sem tomar um cartão vermelho? 114. Isso é fair play, velho. O Alisson tomou em 2019 o cartão e eles vieram tomar mês passado. O Robertson levou um cartão vermelho. 114 jogos sem levar cartão vermelho. E aqui, você a cada 6 jogos, você tem jogador com 3 cartões, cartão vermelho. E aí como é que Não você quer? possível. E aí como é que você vende isso como um produto? É praticamente impossível. E aí, professor, até mudando de saco para mala, mas falando de produto. Eu queria puxar, assim, brevemente, se é que o assunto consegue ser breve, sobre a SAF. Porque agora, a partir de agora, o clube ele passa a ser um produto. Né? A gente teve o Botafogo agora. Já saiu, acho que hoje, até a notícia de que o Bahia está conversando com o grupo do Manchester City. Como funciona internamente no Curitiba essa estruturação para que isso a longo prazo possa ser concretizado? O Curitiba, eu acho que está fazendo tudo muito certo. Muito certo. Porque, como o Cruzeiro estava desesperado, o Cruzeiro estava falido, né? Então teve que fazer como fez. De qualquer jeito. As coisas que eu ouço, eu digo assim, eu não acredito. Você comprar uma Ferrari com preço de Fusquinha, né? Que Deus me livre, a força do Cruzeiro é enorme. O Botafogo foi um pouquinho mais lento, mas veio se preparando durante o ano todo. Ele contratou um camarada e foi organizando tudo. Há uma questão lá super badalada agora, de 10%, não sei o quê, de expertise, alguma coisa assim. No Rio está um burburinho. O Curitiba está se preparando com muita calma. Isso é o que eu ouço o tempo todo, ainda hoje se falou na direção. Calma para não fazer de qualquer jeito. Né? Porque o Curitiba tem suas necessidades, mas ele sabe ser criativo e viver na escassez. Então isso é importante. Então eu acho que o Curitiba, a hora que sentar com todo mundo, vai fazer alguma coisa muito bem feita. Agora, há algumas dúvidas eu gostaria de tirar. Primeiro, a cada 7 anos eu faço um giro para um continente. Em 2019, bateu ser França. Por quê? Porque em 2018 a França tinha sido campeão. Então o presidente do Fortaleza estava, o presidente do Tubarão estava o Juan, o Fabinho, que trabalhou no Flamengo, estava o Frila, que agora é do Botafogo, da Academy, que o Testor vai fazer. Tinham várias pessoas, pessoal da Google, e nós fomos visitar startups,
né? Hubs de startups muito legais, inclusive o Tega isso que eu ia voltou comentar. e fez um Sport hub. Hub, né? Foi ele que montou o Giro, e nós fomos na federação, nós fomos no clube, e por acaso nós estávamos no Nice. Todos os clubes lá são SAF, Uhum. né? Tem um nome diferente, como Portugal é SAD, né? Anônima Desportiva, que é de futebol. Então, o que acontece? O Nice estava naquele dia trocando de dono. O que eu quero falar para o torcedor? Porque o torcedor tem muito medo, assim, e a torcida? A torcida vai continuar da mesma forma, do mesmo jeito, contribuindo, fazendo tudo e dando pressão também. Sim. Era de um francês milionário, vendeu para um chinês. O chinês só fez bobagem com o clube. A torcida pressionou, ele teve que vender. Estava assumindo, no dia que nós estávamos visitando o Nice, um bilionário inglês, reunido num auditório, com umas 10 mil pessoas lá num ginásio, e que nos convidou para assistir a apresentação dele, e ele dizendo o que ele ia fazer para o clube. Então, esse é o primeiro ponto. O Manchester United, todo mundo, a não ser Barcelona, Real Madrid, são os dois. Acho que o Florentino não vai vender nunca. São só os dois que não são empresas. O resto, todos, a Europa toda está assim. Ponto 1. Ponto 2. Não imagine que, por exemplo, 400 milhões que foram colocados no Botafogo ou no Cruzeiro. Foi, o Botafogo disse que é 400, mas tem mais 200, mas tem mais 800. Não sei como é que eles fizeram isso. Não imagine que esse dinheiro é para pagar a dívida do clube. Não. A dívida do clube fica aqui e 20% toda a receita que entrar para o clube. Bilheteria, venda de jogador, patrocínio, camisa, televisão, patrocínio, tudo que entrar, 20% ali sai para pagar as dívidas que existem do clube. Ah, nunca mais vão pagar as dívidas. Não é verdade isso. Vai ser paga, mas vai ter uma reunião de credores para que se faça um ajuste. É quase como se abre uma recuperação judicial. Sim, Depois você faz uma negociação. Você junto tem uma negociação. Isso. Então, eu acho que o Curitiba está com a cabeça muito boa, não está apressado, né? Tem o velho ditado que apressado come cru, né? Então está com muita calma. Eu acho que vai sair coisa boa aí para o Curitiba. Legal. Acho que o papo foi muito bom, não vamos nos alongar demais. O professor René quer descansar também, dia exaustivo de trabalho. Várias reuniões hoje. Às 9 horas da manhã eu reuni com os meus gerentes, porque a segunda-feira é assim, 9 horas da manhã eu me reúno com os gerentes e aí faço uma geral de tudo que eles têm que passar para mim, para às 2 horas... E aí eu vou almoçar com eles. Eu pago o almoço deles. Eles têm pão duro, tem os 3 gerentes de pão duro. Eu tenho que pagar, cara. Olha, assim eu vou acabar. Tá na hora de revezar. Tá na hora de revezar. Espero que eles escutem isso. Estou passando vergonha em público. Aí às 2 horas eu entro em reunião com o comitê de futebol. Depois a gente tem mais um pouquinho, quando acaba o comitê, tem com a reunião geral da direção, eu ainda fico dando uma meia hora, saindo dali. Dali eu saio correndo para o treino, né? E aí do treino eu saio correndo. Tive que sair correndo para vir para cá. Com o maior prazer estar aqui falando do Curitiba, que eu acho que é nossa obrigação. É nossa obrigação. As informações do clube têm que ser passadas, transparentes. Todas as informações? Claro que não. Se você me perguntar quem é que eu tenho no departamento médico hoje, eu não vou te dizer. Por que eu não vou te dizer? Eu não vou te dizer porque isso pode influir na escalação e no pensamento lá do Alberto Valentim, que é meu amigo, mas eu quero que ele não saiba de nada. Entendeu? Então, mas é preciso que isso passe, seja uma agenda positiva e que o torcedor sinta orgulho do amor dele e, em função disso, ele vai investir no amor dele para ele receber de volta. Então isso é uma troca, e uma troca muito legal. Eu por acaso peguei o livro aqui, se você me permite, terminar com isso na página 223 do livro Do Caos ao Topo, uma Odisseia Coxa Branca. Teve um dia lá que eu estava pensando naquele sair do chão, a torcida do Verdão,
E aí eu compus isso aqui, sai do chão, com alegria e cheio de tesão. Sai do chão, cheio de energia e pura emoção. Sai do chão, com toda a força e total concentração. Sai do chão, a torcida, nosso time, um só verdão. Sai do chão, se for sempre assim, com paixão, sai do chão, vai ser sempre campeão. Esse foi um presentinho que eu deixei aqui, de um momento de inspiração, assim, foi logo depois de um jogo. Eu não me lembro qual foi o jogo, mas nós tínhamos ganho o jogo e aquilo sai do chão, sai do chão, e aquilo estava ecoando na minha cabeça. Eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu escrevi isso num guardanapo, né? Estava no hotel ainda, escrevi num guardanapo e ficou aí nas memórias. E eu continuo escrevendo. Eu escrevo todo dia eu escrevo o que se passa, o que acontece aqui. Quem sabe vai ser o volume 2, eu só acho que não é do caos ao topo, né? Talvez seja, sei lá, o topo se solidificou. Pode ser um bom título, né? Torceremos para isso, Carol. Suas considerações finais. Bom, não tenho muita coisa a acrescentar, nosso papo foi muito bacana, queria agradecer ao professor por se disponibilizar, por estar aqui hoje, por contar tantas coisas pra gente, que são no seu dia a dia, que a gente sempre tem curiosidade de saber, e é muito difícil imaginar como que funciona por trás dos bastidores, e acredito que muita gente tenha curiosidade, tanto quanto nós temos. Agradecer também aos meninos, ao Doc, ao Garcia, por estarem aqui, e a quem está nos ouvindo, quem for nos ouvir, e for nos ouvir até esse finalzinho. Doc? Perfeito, obrigado, professor. Mais uma vez é uma honra conversar contigo, porque a gente, além de conversar sobre o Coritiba, a gente conversa sobre futebol. E eu falei isso pro Garcia, falei pro Luiz e pra Carol. Eu gostaria muito nessa conversa de hoje que a gente destrinchasse o Viva com Fair Play, que você sempre fala. Uhum. E foi muito bom a gente ter aprofundado isso. A gente falou de questões relacionadas não só ao Coritiba, mas ao futebol. E me chamou muita atenção de que quando a gente fala em fair play, a gente não pode ser clubista. E o exemplo que você deu do Guilherme Biro me chamou muita atenção. Ou você é fair play em tudo, ou você não é. Então, gostei muito do papo, muito obrigado novamente, e que com certeza serão outros papos que virão pela frente com mais comemorações. Um grande abraço, professor. Obrigado. É isso. Eu acho que eu quero finalizar agradecendo o professor René, agradecendo pela oportunidade de poder ter conversado. Acho que alguém que foi e é muito importante na história do Coritiba, foi em 2007, é importante agora. O professor assumiu em qual rodada de 2007, professor? O professor lembra? Foi na 4ª rodada. Estávamos a 1 ponto da zona de rebaixamento. O jogo lá contra o Remo. Nós ganhamos num sopro divino. O Douglas Silva acertou um pombo sem asa no meio de campo. Nós merecíamos perder aquele jogo. E naquele jogo, eu acho que ele tem que acabar, né? Mas naquele jogo foi muito interessante, porque eu entrei no vestiário com o Giovanni Jonedes, que é grandão, e eu entrei, esse time não tem transição, esse time não marca, esse time carioca, marcando com o olho, ele não volta, ele não recompõe, e vai falando, e ele calado, quieto. Quando eu dei uma vírgula, ele falou assim, e se tivesse tudo isso, você acha que você seria contratado? Então, quando você tiver em dificuldade do teu trabalho, lembre o seguinte, você está lá para resolver o problema. Eu pergunto porque acho que o que o professor compôs no livro traduziu muito para mim em um jogo específico daquele 2007, que foi aqueles 4 pênaltis desgraçados do Anderson Lima contra o Ipatinga. Nossa Senhora. Você virou as costas ou você viu os 4? Não, fiquei os 4. A maioria do estádio virou as costas. Maioria do estádio virou as 4. Na Mauá, ali, bem na onde estava a marca do pênalti. E no dia seguinte ele virou para mim e disse, e você não me tirou? Eu digo, tá maluco, batedor de pênalti, você nem olhou para mim, pô. Se você olha para mim, me dá um toque. Aí ele falou, o primeiro eu bati consciente, aí o segundo eu ainda fui mais ou menos, o terceiro eu fiz o olho, no quarto eu nem sei o que eu fiz. Mas acho que são essas memórias, professor, que a gente tem guardadas com carinho de 2007, da sua passagem, e agora mais do que nunca a gente tem certeza de que será mais uma passagem do professor que vai ficar marcada na história do clube, numa função diferente, mas que a gente sabe que eu tô tendo muita alegria. Tão importante quanto, se não mais importante,
para a história, para a sequência e o futuro do Coritiba. Então, agradecer mais uma vez essa oportunidade. A quem está nos ouvindo aí, muito obrigado por ter ficado até aqui conosco na presença, nesse papo muito bacana. E nos vemos num próximo podcast, na próxima semana, já depois de um Atletiba, já depois de um Paratiba. Faço um acordo contigo. Vamos lá. A cada vez que bater 30 mil, eu venho. Fechou. Bateu 40, eu Ótimo. venho. Bateu Cada 50, 10 mil, eu venho. Daqui a pouco Cada eu vou 10 professor. mil associados, eu venho aqui conversar com Tá vocês. feito. 32, então. Hein? 32 agora. 32? Não, 30, tá com estamos com 22. 22. Não. Bateu 30. Bateu 30. Ah, Eu então vai venho. ser antes. Bateu 40. Maravilhoso. Ótimo. Cada um eu venho aqui conversar. Então, tá feito o acordo com o professor René. Esperamos que mês que vem o professor já esteja aqui de novo. Com 30 mil. E muito obrigado, pessoal, a todos que nos ouviram. E semana que vem estaremos aí novamente gravando mais um podcast falando da vitória no Atletiba, vitória no Paratiba e tudo sobre a preparação para o jogo contra o Bahia de Feira na Copa do Brasil. Um abraço.